Sejam todos bem-vindos ao PG Trabalhista ao Vivo, nosso programa semanal? Semanal. Ou quase toda semana. Ou quase toda semana, dependendo do carnaval. Do carnaval, do feriado. Mas a ideia desse programa é trazer um tema que seja relevante tanto para o empregado quanto para as empresas e a gente fazer um apanhado geral aqui. O tema desse episódio é horas extras. Horas extras na empresa. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que sempre é ruim, né? Não, tem momento que é bom. Tem momento que é bom? Porque na minha visão é o seguinte, se o trabalhador tem que fazer hora extra, o patrão também acaba tendo que fazer hora extra. Porque se surgir algum imprevisto, ele que vai ter que responder. Então fica esse critério que é hora extra para todo mundo aí. É hora extra para todo mundo, mas às vezes é aquela hora extra daquele pico, que é onde o cara também vai ganhar mais e ele não pode abrir mão. Porque aquela hora extra ali ele pode gastar um pouco mais de energia, mas o lucro pode ser muito grande por ele ter estendido um pouco mais. Entendi. Acabar de repente colocando um gerente para resolver pepino, também, ou alguma coisa assim. Até porque gerente não tem hora extra, né? Gerente ali tem uma atribuição, alguns, né? Não são todos, mas a maioria deles na função de gerente, ele não tem jornada, ele pode trabalhar sem receber hora extra, desde que tenha um acréscimo ali de 40%. Pensando nisso então, por que esse tema é importante para o trabalhador e por que também esse tema é importante para o patrão, para o empregador? É importante porque, como a gente, nesse pequeno debate aqui, já viu que às vezes vai ser benéfico, tanto para o empregado quanto para o empregador. Às vezes o empregado também quer cumprir a jornada dele, ir para casa, mas em algum momento da vida dele ele precisa de um valor a mais. E essa hora extra pode vir a calhar como um benefício, né? Nesse momento. E aí aquele momento ali, por exemplo, dezembro, é um grande momento que as pessoas gastam mais por estar numa festividade, querer presentear filho, parente, etc. A gente tem um 13º, né, para ajudar, mas aí às vezes a hora extra contribui com esse momento para o empregado também, dentre outras circunstâncias. E em relação ao empregador, evita, né, nesse momento de pico ali, ter que contratar alguém mais, majorando um pouquinho a jornada, tendo ali uma manipulação até de benéfica dentro da lei, obviamente, de jornada, podendo compensar essa jornada depois. Tem várias circunstâncias, esse empregado também compensando, pode vir a ser beneficiado num período de feriado que ele quer estender, né? Então, assim, tem muitas coisas boas para se utilizar quando a gente fala de hora extra, mas também tem prejuízos grandes. Eu acho que é uma das demandas mais caras que a gente tem, é de hora extra, quando ela passa a ser algo sem critério. Aí vira uma coisa absurda. Então, na realidade, a hora extra, dependendo de como for aplicada, ela pode ser boa ou ruim. É exatamente isso. Então, nesse programa, a gente vai tratar justamente disso. Isso. A gente vai trazer aqui um caso concreto, vai dar uma opinião sobre o caso concreto, vai perguntar para o ChatGPT o que ele acha desse caso, como ele resolveria, e a gente aqui vai, se precisar, complementar o ChatGPT ou não. Sim. Não é verdade? Ver como é que ele vai sair. Então, bora lá. E depois disso, a gente também vai fazer uma análise, né, dos impactos, vamos ver o que o chat vai falar, mas fazer uma análise dos impactos pessoais, não só dos impactos jurídicos, dos impactos financeiros, vamos mostrar em números aqui o impacto financeiro que usar indiscriminadamente a hora extra pode trazer, para além do pagamento das próprias horas extras, porque isso pode acarretar até em outras questões mais graves aí, se isso for usado de forma indiscriminada. E também como usar de forma boa, né, fazer com que isso seja bom para ambos. E aí a coisa correr da maneira como se almeja. Então, se você é trabalhador, fica até o final para saber em que momento isso é bom para ti. Sim. Meu cartão de janeiro que o diga. Que faria falta um pagamentozinho de hora extra. Não à toa a gente começou o trabalho em janeiro aqui, né? Exatamente. Esse programa não tinha, mas em janeiro tem que fazer, que a gente tem que fazer mais. E se você é empregador, também fica até o final, porque tem muita coisa para acrescentar aí na tua empresa e na tua rotina de trabalho. Pra tu Vamos também lá? Não ficar louco, né? Como tu falou, às vezes coloca o empregado em hora extra, tu também tá em hora extra e o impacto pessoal disso é muito, muito gritante. Sim. Tem que ter esse cuidado. Esses dias mesmo, depois que eu saí do futevôlei, e aí conversando ali naquela resenha, um dos alunos lá me perguntou se dava para contratar um gerente com um carro, porque o negócio dele funciona assim, ele tem que ficar andando em condomínios, levando o food truck dele. Sim.
E como ele tem que ficar andando em vários condomínios e tem vários food trucks, isso daí sobrecarregava muito ele. E aí ele perguntou esse negócio do se ele pagava um gerente ou se ele dava hora extra para todo mundo e fazia um rodízio, entendeu? Isso daí é até algo que ele vai conversar com a gente depois, mas existe essa demanda Assim, mesmo. primordialmente, só com essa chamada assim, que ele falou, né? A gente vai investigar mais, óbvio. Contrataria o gerente com o carro, não tem problema nenhum. Se o carro for do gerente, só tem que pagar ali um custo de uso para ele, tá tudo certo. Mas aí combinando o valor, dando o acréscimo dele, fica sem jornada, né? Porque qual é a questão do gerente? O gerente, ele não recebe hora extra quando ele tem um acréscimo de 40% do salário dele, né? Das pessoas que ele, vamos dizer, guia. Então ele vai ter 40% de acréscimo e isso faz com que ele saia do regime de jornada. E aí, como ele não tem regime de jornada, não tem que se falar em período de descanso, não tem que se falar em período de controle de jornada, e também ele não pode ter controle de jornada. Pode pagar os 40%, mas está controlando a jornada, então aí nesse caso acaba recaindo a responsabilidade de pagar. Então, se a gente preencher os requisitos certinhos ali, o gerente acaba não tendo esse controle de jornada e por isso ele fica a gente fica livre ali de ficar contando hora, ou tendo que pagar a hora, porque ele já tem um acréscimo que visa compensar isso, né? Então, nesse caso, já que são vários lugares que ele vai transitar, acho que vale a pena, assim, contratar um gerente de carro. Inclusive, se eu fosse falar, por exemplo, talvez uma ideia boa seja alguém que tenha moto. Aí eu já não faria isso. Sim, porque teria que pagar a periculosidade dele. Risco de acidente muito grande. Então, isso pode gerar um problema, né? Que, tô aumentando a velocidade, mas estou aumentando o risco também. Risco muito grande. Muito grande, não faria isso. Então, são coisas que a gente vai conversar com ele sobre essa distância, a necessidade, né? Para ver como é que faz. Mas, vamos seguir aqui no... Tu trouxe um caso real pra gente, né? Trouxe um caso comum até, né? Que é uma pessoa que trabalha ali ou 12 horas de segunda a sexta, ou alguém que acaba trabalhando numa jornada de 10 horas de segunda a sábado, né? E isso não é atípico. Por quê? Por exemplo, falando de 10 horas de segunda a sábado, imagina que a pessoa tem uma jornada que era para ela trabalhar efetivamente 8 horas e tem um intervalo de 2 horas de intra-jornada ali, de descanso, né? Ela começa a trabalhar, tem aquele intervalo para almoço de 2 horas, volta para o trabalho e aí finaliza a jornada. Essa soma sempre dá 10 horas. Só que como não conta essa intra-jornada, né, a gente tem ali 10 horas totais. O cara entra 7, sai 17. Né? Mas acaba que às vezes nem o chefe sabe, ou não está policiando, e o cara deixa de fazer aquele intervalo e trabalha sem parar, sem dar aquele intervalo necessário. Ele acabou de acrescentar 2 horas a mais. Aí e sábado era para ser encurtado, acaba não sendo encurtado, né? De trabalho a 8 horas também, só que acaba virando 10 porque ele não tira o intervalo. Então isso é algo muito comum, a gente chegar numa jornada de 60 horas semanais, se a gente não tiver tendo uma análise de como está o dia a dia ali de perto, né? E isso pode gerar um dano muito grande. Porque se eu não estou observando, eu não estou pagando. E se eu não estou pagando, isso vai gerando um acúmulo. O problema não é... O problema da hora extra, ela nunca é pontual. Acho que nenhum problema trabalhista ele é pontual. Todos os problemas trabalhistas advêm da recorrência. Então, fiquei devendo pro cara ali 400, 500 reais, R$ 1.000 que seja no mês, que ele extrapolou muito a jornada dele. Deu gás, a gente precisava, né? Tipo, olha a troca, né? Às vezes deu R$ 1.000 a mais, mas o ganho foi expressivo. Só que se eu deixo isso passar constantemente e não vir, né? Multiplica, né? Vai multiplicar. E tu bota aí 5 anos, todo mês. Parece, a vida ela passa muito rápido, né? Às vezes a gente está trabalhando aqui, quando a gente já tem o quê? 8 anos de escritório. Caramba, foi muito rápido isso. Sim. Então não é uma coisa assim que fala assim, mas quem é que não ia perceber? Todos nós, todo ano, a gente fica, esse mês passou rápido, esse ano passou rápido. É muito rápido que as coisas acontecem e podem vir a somar uma condenação aí muito grande, né? Então tem que ter um cuidado quando a gente for falar de hora extra, de fiscalização do dia a dia de trabalho, para que as coisas não saiam do caminho e eu não normalize sem realmente observar tudo 100% do tempo, né? Assim, não dá para ser eficaz todo mês, mas mês que vem eu vou parar para ver isso aqui. Outro mês eu vou parar para ver isso aqui e não dá nada errado, né? Eu acho que a grande diferença dos problemas trabalhistas
é que justamente a matemática está envolvida, né? E então tudo é muito exato. Porque, por exemplo, se eu tenho um problema de atraso de voo, aquilo ali vai dar cabeça do juiz, se ele vai dar 2.000, se ele vai dar 10.000. Sim. Ele vai olhar ali, às vezes até um problema pessoal dele, que ele tem e falar, não, vou dar 10.000 aqui, porque realmente isso causa um transtorno. E outro já deu 2. No trabalhista, não. Se tu der 2 horas por mês, ali, 2 horas por dia, e tu estendeu isso por 2 meses, aquilo ali tem um valor. Tem um valor exato. Tem um valor exato, e se tu botar para anos aí. Isso, inclusive, a gente tem um grande problema, né, no dia a dia, tanto da advocacia quanto de todo mundo que trabalha com o direito do trabalho, que tem essa rotina, né, com o trabalhador e com o empresário. Muito advogado acha que não, isso daí vai ficar lá para frente, para o juiz decidir. Não tem nada disso. É uma matemática exata, tá? Por exemplo, o caso que a gente trouxe aqui, esse caso de vai dar ao todo 60 horas na semana. Aí eu coloquei lá 5 anos. Fiz esse cálculo para a gente poder trazer um valor exato para eles. Dá um valor de R$66 mil só para o trabalhador, aí tem contribuição previdenciária, né? Então vai direto para esse 66. Eu sei que ao todo, ainda mais tem uma costinha de judicial, nem coloquei honorário, nem coloquei nada, vai dar em torno de R$86 mil. Então, assim, esse trabalhador que trabalhou 60 horas na semana e não recebeu, ele pode vir a ganhar R$86 mil. Isso em 5 anos não ia ser impactante se fosse pago, ou se nem fosse pago, o empregador nem precisava pagar isso aqui. Ele podia compensar essas jornadas. Fazer banco de horas, fazer um banco de horas, compensar essas jornadas, mas por não ter parado ali para instrumentalizar o banco de horas, porque tem que parar para instrumentalizar, né? Olha, deixa eu fazer um banco de horas, tem que parar para instrumentalizar direito, para que tu possa aproveitar períodos de pico, né, seguidos porque todo negócio é muito difícil. A gente que conhece de negócios mais de perto, é muito difícil todos os negócios estarem em pico 100% do tempo. Isso é muito difícil. Então, qualquer tipo de negócio, por exemplo, na nossa cidade, tem períodos que o pessoal está na rua. Tem períodos que a cidade vai ficar vazia, porque está todo mundo viajando de férias. E as cidades que, por exemplo, recebem turistas, tem o pico das férias, mas os negócios vão diminuir quando não tiver em pico de férias. Então, todo negócio, quase que 100% do tempo, ele tem uma variação. Consumo de alimento, poucas coisas não têm uma variação de exercício. Então, dá para tu usar esse funcionário em excesso naquele período que tem um pico, e entendendo o teu negócio, diminuindo em alguns momentos. E dando alguns benefícios, que como a gente também fala do lado humano, porque quando a gente fala do lado humano, a gente tem que pensar o seguinte: se a pessoa teve um pico de trabalho e ela vai usufruir ali de um período em que ela vai ter um descanso, se eu colocar esse descanso às vezes num dia aleatório, esse funcionário vai ficar sentido, porque ele se dedicou no momento que trouxe um benefício, mas ele aproveitou a compensação de jornada no momento que era irrelevante. Mas se a gente conecta ali com feriado, com um período... Estender ali um feriado para ele. Um feriado, aquelas 8 horas ali não vão ser só 8 horas. Vão ser 8 horas com a família dele. Aí o ganho emocional dele, parece que estamos enxergando. A gente está tendo uma troca aqui. Né? Eu estou entregando aqui, mas eu também estou recebendo um valor que ultrapassa o valor monetário às vezes. Né? Então, a compensação, o empregado não gosta de compensação, não é bem assim, porque às vezes a compensação, eu posso ganhar um dinheiro a mais, 50% ali da jornada, né, do valor da hora a gente tem um acréscimo, o mínimo é 50%, mas quando a gente fala de compensação de hora, pode não ter esse 50% de acréscimo, mas ele tem um benefício de experimentar algo que o dinheiro não vai dar para ele. Sim. Né, que é um tempo ali estendido de um feriado com a família, com os filhos. De repente eu imagino, por exemplo, imagina que um aniversário do filho do funcionário é no domingo. Pô, uma segunda de folga ia... Exatamente. Ia ser perfeito, né? Exato, dá para ele se dedicar, dá para ele se entregar ao evento, dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, esse tipo de cuidado, às vezes parece pequeno, mas ele faz com que a relação se torne mútua e mais tranquila. E às vezes a gente só quer, muita gente procura só, o que a lei diz? O que a lei diz? O que ela fala? Cara, fala isso, tu pode fazer dessa forma, mas essa é uma forma muito fria de ver as coisas. Se a gente quer um negócio que seja permanente, quer uma relação que seja permanente com aquele empregado, a gente precisa ter cuidados além do que a lei determina.
né? Tanto para os dois lados. Né? Tanto que a gente, vamos dizer, como se for pensar na visão do empregado, o que faz ele se motivar a ter um conflito com aquele empregador? Né? Muitas vezes não tem nada a ver com o financeiro. Tem a ver com ele achar que ele não está sendo escutado, não está valorizado. não está sendo valorizado. E essa valorização nem sempre tem a ver com o valor monetário. Né? Tu acha, então, que o problema ele começa quando o empregador ou até mesmo o funcionário quer só a aplicação da lei ali? Não, eu quero que seja aplicado dessa forma aqui. Sem pensar no contexto todo. Quase sempre isso vai dar errado. Assim, 90%, se eu poderia chutar, na verdade eu poderia chutar que 100% das vezes isso vai dar errado. Porque ninguém é robô, pô. Então, tipo assim, e às vezes a lei, ela não é tão, assim, ela não se adequa perfeitamente àquela situação. Quando a gente fala de direito do trabalho, principalmente de direito do trabalho, a gente tem relações infinitas, verbas e combinações específicas entre as pessoas. Então tem coisas que existem na nossa relação aqui que não vai existir em lugar nenhum. Não vai existir em outro trabalho, é da nossa relação de trabalho aqui. Então se tu pegar uma letra fria de lei que não está dentro da nossa relação, em algum momento ela não vai encaixar. Em algum momento na nossa rotina não vai ficar bacana. Então eu preciso de alguém que saiba dizer, olha, tu pode adaptar. E até onde tu pode adaptar, até onde tu pode puxar a corda. E formalizar também essa adaptação, né? Formalizar e enxergar, porque assim, quando a gente entende para que foi criado cada instrumento, para que foi criado o instrumento da hora extra, para que foi criado o descanso, para que foi criado o FGTS, a gente fica puta com o FGTS, mas ele tem um porquê. Então, se a gente entende o porquê de cada coisa, a gente consegue dizer, olha, tu vai conseguir mexer nisso sem dar problema. Vai conseguir fazer isso sem dar problema porque ainda está alcançando o objetivo. Né? Que é o objetivo de, por exemplo, se a letra de lei fosse tão rígida, ia falar essa jornada e acabou. Se tu quiser mais, contrata outra pessoa. Pô, isso daí não dá. Isso daí não cabe na realidade. Porque às vezes eu só quero uma hora a mais, preciso de alguém. Em um ponto específico, que tu precisa, de repente, de um funcionário específico que tu tenha confiança para que ele vai fazer aquela tarefa ali. Exatamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar sempre as normas, as leis e tudo mais, de acordo com o contexto real. Só que não é todo mundo que sabe fazer isso, né? Não é fácil. A gente estuda pra caramba justamente para poder enxergar esses momentos que a gente pode fazer isso e adequar acertadamente a realidade ali. Bora fazer a pesquisa aqui no chat, o que ele acha? Pergunta pro chat GPT o que ele acha desse... Relembra aí o caso pra gente. 60 horas semanais. Tu precisa que um funcionário ou o funcionário precisa fazer 60 horas... 60 horas na semana. Na semana. Vou botar ali na tela, tá? Bora lá. Se eu colocar meu empregado para trabalhar 60 horas na semana, aí eu botei que isso aqui é bom ou ruim. A nossa análise é... Nosso tema é esse, né? O tema é esse. E analise isso na ótica do empregado e do empregador. Tá? Essa é a análise. Ótica do empregado. O que o chat falou aí? A gente vai printar e colocar na tela. Vantagens. Maior renda. Se a hora extra for paga corretamente, o salário mensal aumenta. Isso aqui não é bem assim, mas vou anotar aqui para a gente explicar para ele. Tá? Salário mensal aumenta. Não é bem assim, mas tem um erro aqui. Segurança financeira no curto prazo. Pode ajudar em momentos de necessidades. Dívida, metas pessoais. Foi aquilo que a gente até comentou, né? Valorização momentânea. Alguns empregados interpretam a carga maior como sinal de confiança. Não sei, não. Acho que ele fantasiou. Eu acho que ele fantasiou. Deu uma fantasiada eu não sei de onde ele tirou isso aí, mas eu não sei, não. A questão da folga talvez trouxesse isso, mas... Ele trouxe essas 3 vantagens aqui, né? Que foi uma segurança financeira em curto prazo, ali para dívidas, eu concordo com isso aqui. Maior renda, se for pagar corretamente, o salário aumenta, isso aqui eu vou falar. Desvantagem, cansaço físico e mental, 60 horas semanais. Muito risco de estresse, burnout, ansiedade e doenças ocupacionais. Mais ou menos. Vamos falar isso aqui sobre o excesso, né? Cansaço e excesso. Que aí vai dar... Aí ele já coloca aqui já um monte de... Eu vou te falar um negócio burnout, doença... Pra quem não sabe, eu trabalhei como barman antes de me formar. E aí, lê a parte da valorização aí.
Alguns empregados interpretam a carga maior como sinal de confiança. Cara, bicho, eu vou te falar um negócio aqui, isso vai acontecer na época do bar. Porque é o seguinte, imagina que a gente estava ali 5 horas de evento. Sim. Acelerado, fazendo drink, e fazia isso, e fazia aquilo, porra, convidado bêbado, perturbando. Aí, do nada, a noiva contratava ali mais 2 horas extras. Sim. Aí o dono do bar chegava assim comigo e falava assim, ei, vou te colocar nessas 2 horas. Essas 2 horas davam R$100. Cara, eu pagava esses R$100 pra ele. Pra ir embora. Pra ir embora, cara. Pra ir embora. Mas tu era o melhor, cara. Exato. Não, cara, isso me lembrou muito isso. Sim, continua. Aí ele colocou aqui queda na produtividade. Isso aqui ele acertou muito, tá? Após certo limite, o rendimento por hora cai. Isso aqui é uma matemática de engenharia. Fala assim, olha, nenhuma máquina consegue ser 100% produtiva. Ela sempre vai gerar um déficit. Então, tu colocou lá R$100 de gasolina, no teu carro não vai usar R$100 de gasolina. Ele vai usar 80, vai virar calor, enfim, o motor ele não usa toda a gasolina ali para ficar 100% ativo, né? Então, o humano também é assim, ele vai rendendo, eu posso puxar um pouco mais, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dar continuidade naquilo, aquilo vai virar uma perda, né? Basta tu pensar em atendimento ao público. Chega uma hora que teu carisma acaba. Eu consigo estender, mas chegar uma hora que se eu ver mais um cliente, não dá. Eu vou expulsar ele. Até sonha com o cliente. Isso daí é normal. Maior risco de acidente de trabalho, isso também é realidade. Ele foi buscar aqui com certeza num dado real, porque a maioria dos acidentes de trabalho acontecem no momento de sobrejornada, tá? Mas não é, como a gente disse, não é uma sobrejornada assim normal, só tá em excesso e também tem a ver não só com a sobrejornada, que é isso que a gente vai falar aqui sobre ele falar burnout, não é só isso. Mas isso aqui é meio que um sensacionalismo, né? O chat também ele é meio sensacionalista. Ele é muito. Então ele fala assim, maior risco de acidente de trabalho. Depende, qual é a função que essa pessoa está exercendo? Porque tem função que não dá para o cara ter um acidente de trabalho ali, tá? Normalização do excesso. Aí ele já deu uma teoria aqui. E na ótica do empregador, ele colocou aumento imediato da capacidade produtiva, que é não contratar novos funcionários, isso daí é bom. Flexibilidade operacional em períodos de pico, bom também. Menor custo inicial do que treinar um novo empregado. Ele já pensa ali na contratação de um novo empregado. Então, assim, ele falou a mesma coisa aqui, né? Ele deu 3 vantagens, mas falou falando a mesma coisa seria a contratação. Mesma circunstância, né? Não contratar uma pessoa e ter a hora extra. Então, foi a mesma. Desvantagem, custo elevado de hora extra, porque tem que ter o adicional de 50%. Aí aqui ele desconsidera a possibilidade do banco de horas, porque com o banco de horas a gente não precisa pagar 50%. E às vezes a gente tem um adicional maior que 50%, né? Tem que fazer essa análise também. Risco jurídico, a jornada padrão no Brasil é 44 horas semanais, então 60 horas pode ser ilegal. Pode ser ilegal? Pode, mas dependendo do regime, a gente tem a compensação. Não seria ilegal, não. Seria uma situação que a gente está dentro. Porque assim, passei da hora extra, é ilegal? A gente vai falar sobre isso aqui, porque teoricamente a Constituição Federal dá um limite. Ela fala que só pode ultrapassar 2 horas extras por dia. Só que isso não tem uma pena. Então, se não tem uma pena, tu pode fazer mais. Não tem o que dizer. A gente trabalha com isso. É mesmo que falar assim, olha, tu não pode furar o sinal vermelho. E se eu furar? Não acontece nada. Então, meio que pode. Tá? Então, a gente tem uma possibilidade de superar, mas, de novo, a recorrência que vira o problema. Se eu, de forma recorrente, ficar pedindo hora extra, muito, o problema não está nessa quantidade, mas nesse excesso que vai prejudicar outras áreas da vida do cara. Então, tipo, o cara não consegue voltar para casa direito, já tem que voltar para o trabalho, e começa a perder a qualidade de vida, já sai do trabalho, aí já manda mensagem para ele de novo. Então, o cara não consegue se desligar do trabalho. Aí isso a gente pode gerar um problema. Mas é um problema maior, a gente vai comentar. Rotatividade maior, empregados sobrecarregados tendem a pedir demissão. Não é bem assim também não. Eu nunca peguei um caso de hora extra que o cara pediu porque tava fazendo muita hora extra e recebendo a hora extra. Eu nunca peguei esse caso, né? Ele pode
e pedir demissão, não acho que ele faria isso. Imagem da empresa. Isso aí é uma coisa que, de novo, o chat foi sensacionalista. Por quê? Isso é uma coisa que eu tenho para fazer esse recorte de vídeo, que é tipo assim, as pessoas acham que quando elas vão para a justiça, estão julgando o caráter dela. Então, se, por exemplo, o empregado chega lá e fala, eu trabalhava tantas horas, esse cara queria me explorar. Eles acham que o juiz vai ler aquilo e vai falar, esse cara é um... Não, pô, eu sou honesto, olha só, eu também ajudo isso, ajudo aquilo, como e ele se começa... isso fosse relevante. Então a imagem... Não existe isso. A gente não analisa isso. A gente analisa o que a pessoa trabalhou, quanto está a forma, quanto está devendo de fato, como a gente disse, é matemático. Quem diz que não é matemática, normalmente que não entende da matemática do rolê, mas é matemática. Então a gente vai falar, olha, isso tu vai pagar por conta disso. Tá? Então não precisa ficar defendendo a tua imagem. É a minha imagem como empresa. Não, para com isso. Isso daí não tem como avaliar. A gente não tem como avaliar caráter. Né? Isso é uma coisa que está dentro da pessoa. Isso não é avaliado em processo judicial. Seja, às vezes, quando a gente identifica, as duas partes, elas vêm com a gente, ou boa parte dela vem preocupada com o caráter. O empregado, eu estou fazendo isso, será que ele se justifica, né? Será que eu sou sem caráter? Não, pô, tá cobrando algo que estão te devendo. E o empregador, olha, eu fiz isso, não paguei mais porque eu fiz tal coisa e tal, e não deu, e ele vem achando que a gente está julgando de alguma forma. Não tá. A gente vai analisar ali aquele contexto do que se deve, do que não se deve, do que se pode compensar, do que não se pode, né? Mas essa questão de imagem aqui também deu uma viajada legal. Então aqui, o que eu anotei? Queda de produtividade, certo? Mas isso aí é uma... Quem tem que fazer essa análise da queda de produtividade é o empregador. Ele que tem que estar analisando aquela questão ali. Porque às vezes o cara está sendo honesto, ele quer dar o máximo dele. E ele tá falando, ele não aguenta mais, mas tá pedindo, ele vai continuar, pô. Tem que fazer. É igual o jogo de futebol. Tá no jogo de futebol, o cara não quer sair, pô. Ele não quer sair, ele quer, tem gente que gosta de dar um nome, pô. Eu quero dar o meu nome, pô. Se tem ação que a gente pega e eu falo assim, cara, essa ação quer que seja minha, acabou. E aí chega uma hora que o técnico tá de fora e fala assim, porra, tem que tirar esse cara. Já tá cansado, ele já não vai chegar naquela bola. Mesmo que a vontade dele seja imensa de chegar naquela bola e fazer aquilo, ele já está cansado, eu preciso substituir por alguém que esteja inteiro. Né? Então, essa queda de produtividade faz parte do empresário olhar e falar, pô, aqui já estou exigindo demais, tem que substituir por outro, que possa fazer essa atribuição, esteja inteiro para fazer. Mas essa questão aqui que ele uniu de cansaço, que aí vai gerar burnout, vai gerar doença ocupacional, isso aqui é muito midiático hoje em dia. Porque muitas das doenças psíquicas não têm relação com o trabalho. Tem doenças físicas relacionadas ao trabalho, mas a gente não pode dizer que, por exemplo, a pessoa teve hora extra. Atribui sei lá, uma ansiedade à hora extra. Já tá automático. Certo, já tá certo que é. Não, a gente tem que fazer análise de como é. Porque tem trabalhos e trabalhos. Tem trabalho que o trabalho do cara é muito bom, é muito tranquilo. Ele quer estender a mais, porque aquele trabalho ali ele consegue fazer mais em mais tempo e sustentar aquilo. Porque aquela rotina de trabalho está adequada para aquele perfil daquela pessoa. E ela gosta, ela quer fazer e ela está afim. Isso existe. Basta a gente olhar o próprio empresário, olhar pela ótica do empresário. Por muitas vezes o empresário passa da hora, se tu botar ele para trabalhar uma hora limitada, ele vai ficar doido, porque ele quer continuar, ele quer fazer aquele negócio. É o negócio dele. Então, tem trabalhador também que gosta de fazer aquele trabalho que ele faz, acha importante, acha relevante para a vida dele, e não necessariamente isso vai gerar uma doença psíquica, isso vai ser relacionado. Se eu fiz hora extra, daqui a pouco o cara vai dizer que eu tô com uma doença e isso tá certo. Não, tem que ter muito cuidado quando a gente fala desse tipo de circunstâncias, porque quando a gente fala de circunstâncias que tem assédio no trabalho, burnout, é outra questão. Não é hora extra. É o assédio, outra parada, é a humilhação, são outras coisas. É o rigor excessivo, né? Às vezes o burnout está muito associado ao rigor excessivo de cobrança e de aumentar a meta e de colocar objetivos impossíveis na empresa, e aí o burnout aí, talvez esteja mais associado a isso do que a hora extra em si. Né? Continuar com a jornada. Agora, a questão do acidente também, mesma coisa. Tem que analisar que tipo de trabalho aquela pessoa está executando. Porque tem gente que trabalha à altura, tem gente que faz, né, um serviço ali que
tem um risco de energia elétrica de alta tensão. Pode ser um problema colocar essa pessoa em hora extra quando ela está cansada. Ainda mais se, como a gente colocou aqui nesse contexto, era todo dia hora extra, não era um dia. Então significa que ela já pode estar um pouco cansada da semana. Chega na sexta, a gente está cansada e naquele momento ali a gente tem um problema. Então por isso que a gente tem, mas de novo, vem de uma recorrência, vem de uma coisa ali que extrapola, né? A gente tem que, é muito individual, porque tem gente que aguenta mais tempo, gente que não aguenta mais tempo. Tem que ver essa questão de quem a gente vai cobrar essas horas extras, em que circunstâncias, em que momentos, em que períodos. Porque como o principal, acho que evento Natal, que é de venda, que aí chega a vendedor temporário, de tão grande que é, né? Essa questão do evento de final de ano, quando a gente vai analisar isso, se tu fala pro cara assim, olha, tu vai fazer só tuas horas, ele vai ficar doido. Porque ele tá esperando aquele momento para somar um valor para ele, e também o empregador, se ele falar, olha, agora é a hora do gás. De explodir. E os caras vão, entendeu? Porque eles se sentem imersos num evento. Eles se sentem imersos num momento que faz parte da vida de todo mundo. Então, às vezes, até se tu cobrar mais num período, não tem problema se a gente conseguir transparecer isso, eles entendem, né? Eles têm muito da cultura e da situação do local, do trabalho e qual vai ser a circunstância. Então, assim, outra coisa que ele trouxe aí, salário mensal aumenta. Não, o salário sempre vai ser o mesmo. O que aumenta é a remuneração. E essa distinção técnica, ela é importante. Por quê? Se a pessoa recebe recorrentemente hora extra, de fato, isso é um outro cuidado. Todo mês ela recebe hora extra, durante o ano inteiro. Quando chegar nas férias, ela vai receber o reflexo dessas horas extras nas férias. Quando chegar no 13º, ela vai receber o reflexo dessas horas extras. Isso de alguma forma acaba incorporando para o pagamento das outras bases dela, 13º, férias. Exatamente. Agora, se é algo pontual, isso não vai aumentar o salário, porque é algo pontual. Então, existe uma diferença entre salário e remuneração, que a gente analisa como é que está sendo aquele pagamento para verificar se aquilo vai incorporar ou não nas outras questões que tem que pagar. Ela vai ser dispensada, vai incorporar aviso prévio, isso daí vai depender dessa recorrência. Se não tiver uma recorrência, não vai ter esse reflexo. Então, quando a gente fala assim, o salário mensal aumenta, e não é o salário pode, tecnicamente seria um salário, né, mas não é bem assim. Tem que ter essa recorrência, tem que fazer uma análise de como é esse hábito aí de hora extra para incorporar. Eu acho que essa análise deve ter considerado, por exemplo, o pagamento de encargos, né? Então, por exemplo, se tem um reflexo da hora, se tem a hora extra, vai refletir no FGTS, por exemplo. Sim, isso vai acontecer. Então, de repente, ele analisou isso como pagamento do que tu vai ter que pagar de encargo. Sim, talvez ele pode ser. Aí, assim, a gente tem um encargo de FGTS sobre essa remuneração de hora extra, mas interessante, quando a gente fala de hora extra, por exemplo, nessa circunstância que a gente falou, a pessoa deixou de fazer 2 horas de intervalo, aí ela vai trabalhar mais 2 horas. Ela não teve intervalo. Só que aí tu vai ter que indenizar essa pessoa ainda. Além disso, aqui nem tá na conta. Vai ter que indenizar esse descanso que ela não teve. Vamos dizer que seja o descanso de 1 hora ali, mínimo, que a gente tenha que indenizar no final. Tá? Provavelmente o juiz ia ser tendencioso para 1 hora. Não ia precisar pagar 2. Então ele ia mandar pagar 1 hora por dia, né? De segunda a sábado ali. Essa 1 hora não tem encargos. Em outro momento, mesmo que fosse por 5 anos, recorrente, habitual, a pessoa não teve descanso, sempre continuou trabalhando no horário ali direto, nunca teve esse período de pausa, né? Então, essa pessoa ia ser indenizada por essa hora, por esse descanso que ele não teve, ia receber a hora de trabalho que ela fez nesse intervalo, mas essa indenização por essa ausência de descanso não tem reflexo. Aí não ia ter FGTS, por exemplo. Não ia ter contribuição, não ia entrar em férias, não ia entrar em nada. Só ia pagar aquela indenização mesmo. Também é uma diferenciação técnica. Quando é indenização, quando a natureza da verba é indenizar, não tem reflexo. Quando a natureza da verba é pelo trabalho, como hora extra, vai ter o reflexo em FGTS. Se for habitual, aí já não é mais só remuneração, vira salário, aí tem férias. Então é uma análise técnica ali. Quando ele fala reflexo, ele está falando daquele valor refletir nas outras verbas. Então, se aumentou a base aqui, vai aumentar a FGTS, vai aumentar férias, vai aumentar 13º e assim por diante. Sim. E, assim, pulando já, passando essa parte técnica da coisa,
né? A gente fazendo uma análise assim do que o chat trouxe, né? A gente tem que fazer, vamos fazer agora o que ele não falou aqui, que eu acho que é o instrumento prioritário para a hora extra, banco de horas. Que todo mundo tem que ter banco de horas. Todo mundo. Se eu pudesse falar, é assim, todo mundo faz banco de horas. Toda empresa tem que ter banco de horas. Se ela não tem banco de horas, ela já está errada. Banco de horas e compensação de jornada é a mesma coisa? Não. Porque a compensação de jornada eu sempre posso fazer sem necessitar de construir um banco de horas. Tá? Eu posso compensar a jornada na semana, até de forma tácita, que a gente chama. A lei permite isso. Ela permite que só verbalmente eu falo, olha, tu vai trabalhar um pouco mais hoje, amanhã tu vai chegar mais tarde, ou amanhã tu vai sair mais cedo. Essa compensação não é um banco de horas. Tá? Isso é só um instrumento de compensação. Só que o banco de horas, ele serve para compensar a jornada. Então, assim, a compensação é como se fosse uma das espécies de compensação. Mas eu acho que a compensação, ela funciona num amadorismo, assim. Ela é mais amadora. Porque fica algo muito freestyle no negócio. Vou pegar e compensa. Só que chega uma hora que tu te perde. Sim. De acordo com a quantidade de funcionários, de acordo com a escala, tu acaba te perdendo e aí precisa formalizar. E o problema da compensação é que ela tem limite. Então, tu só pode compensar dessa forma no freestyle até um mês. Até um mês é o momento que tu pode... eu vou compensar. Então, até a próxima remuneração do funcionário, mês. Tu já tem que fazer essa compensação. Não, no próprio mês eu vou fazer a compensação. No próprio mês. Então, passou numa semana, eu vou compensar na outra. Tá? Então, eu posso fazer isso dentro daquele mês. No entanto, quando a gente tem um banco de horas, a gente pode fazer isso no período de 6 meses. Aí entra naquilo que a gente comentou. Todo negócio tem altos e baixos, não de altos e baixos de risco, é altos e baixos do ano. Então, por exemplo, picolé, né? Eu vendo sorvete. Vai ter uma alta venda no período de calor. Chega o período de frio, vai diminuir a venda. Não significa que ele está passando uma barra. Isso é comum daquele negócio. Agora... Exceto para mim, que estava no Buenos Aires e estava tomando sorvete. Tava tomando sorvete. Tem essas pessoas, mas elas que mantêm... Por isso que o negócio não quebra. Mas essa que é a questão. Nesse período de alta, eu posso usar essa jornada a mais. E no período de baixa, eu vou compensar, vou fazer a logística. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver banco de horas. E ali eu vou registrar o banco e aí eu vou ter 6 meses para compensar. Se passar esse período, pode até ser estendido, se a gente tiver convenção coletiva, mas a gente tem que analisar cada caso. Mas a grande questão é que, neste caso, passou desse período, o que faz? Aí tem que pagar a hora mais 50%, se for o caso, se for mais uma porcentagem maior por cada categoria, vai ser diferente. E se for também reincidir o contrato, né? Aí tem as horas lá guardadas, tem que pagar essas horas na hora da rescisão, com 50%. Né? Então, a vantagem do banco de horas é que tu não paga esse acréscimo de 50%, compensa 1 hora de trabalho e 1 hora de descanso. E tu pode fazer dentro de um período de 6 meses. Né? Inclusive, por exemplo, a gente atendeu uma empresa de engenharia. E aí, nessa empresa de engenharia, o que eu falava para ele? Olha, às vezes vocês precisam acelerar a obra. Porque às vezes a obra para, e aí eu preciso dar uma acelerada, alguma coisa aconteceu, vamos lá acelerar para entregar logo. Acelera todo mundo. Porque na hora de compensar vai te ajudar a pegar essas horas e desacelerar um momento ali que tu possa fazer isso. Né? De repente, na época de chuva, tu dá uma folga. Sim. E na época que, por exemplo, primeiro semestre ali já dá uma acelerada pesada. Mas até isso, quando a gente fez isso, né? Aí o que a gente fez? Eu falei, olha, mas tu não vai fazer sempre, quando tu for dar a compensação, não dá a compensação assim. Tem que antecipar o momento da compensação, não pode chegar e olha hoje. Tu chega para trabalhar, tá compensado agora. Pode voltar para tua casa. Pode voltar para tua casa. Não pode fazer isso, tá? Porque a pessoa tem que estar ciente da compensação antecipadamente para que ela possa se preparar para usufruir. E se ela foi para lá, ela já estava à disposição, não conta. Tá? Então, se a empresa for dar a compensação para o funcionário, ela tem que dar essa compensação no mínimo quanto tempo de antecedência? Não, ela pode falar com 1 dia de antecedência, 2. Na verdade, não tem um prazo legal para isso. O que eu utilizaria é 5 a 2 dias. Mas a maioria dos prazos que a gente utiliza é de 5 dias, né, para, assim, gerais. Aí 2, 5 dias não tem problema. Só não pode fazer isso no dia. É mais como uma política
de bom relacionamento. Né? Sim. Mas no dia não pode. Mas fora isso, pode fazer. Amanhã, vamos dar amanhã aquelas 8 horas que tinha lá. Procurem investigar um momento adequado para encaixar. Eu tiro isso por causa do TRT. No Tribunal do Trabalho, quando começa o ano, eles já têm toda a agenda de folga. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, isso aqui é loucura. É a mesma folga, pô. Só que em vez de ser a folga na terça, eles colocam sempre essa folga da terça entre numa sexta ou numa segunda, sexta, colocar entre um ou numa feriado. segunda, entre feriados. Então, é um cuidado que tu tem a mesma folga, só que ela tem um usufruto muito maior. Então, se tu tem esse banco de horas, faz dessa forma. Procura fazer dessa forma que tu vai ter uma equipe mais motivada. Tanto no momento, porque na hora que... Porque imagina só, eu começo a fazer hora extra. Pá, comecei a fazer hora extra, punk aqui. Aí depois essa hora extra não me serve em valor e não me serve em usufruto. Aí na hora que tu me mandar fazer hora extra, eu já não quero fazer hora extra, já vai ser diferente, já vai ser meia boca. Então é bom a gente ter um determinado cuidado. É porque o funcionário já vai pensar que aquilo ali vai trazer, já sabe que aquilo ali vai trazer um bônus para ele em algum momento, né? Por exemplo, carnaval. Carnaval é uma ótima. Carnaval é um ótimo momento para tu dar uma folga. Porque não é feriado, né? Não é feriado o carnaval, as pessoas algumas confundem. Mas, a produtividade do teu negócio tende a cair. Cai, né? Fora só se tu trabalha com evento, mas fora isso, tende a cair e o cara tá pensando no carnaval e às vezes aí o pessoal fica puto, quer brigar com o funcionário quer a folga dele, pô, todo mundo indo, eu não tô, não tem a confusão se é ou não é feriado, né? Então isso daí é um momento ideal, assim. Carnaval é um momento muito bom para dar folga. E o impacto financeiro a gente já deu um spoiler, né? Que, por exemplo, uma jornada dessa aí que a gente deu de exemplo já dá 60 mil reais, 80 mil reais. Né? E o impacto jurídico pode vir, o chat foi sensacionalista aqui, mas pode vir se for constante, muito alto, quebra, como a gente falou, quebra de descanso, mandando mensagem, ligando. Aí teve um áudio aí que vazou na internet que todo mundo dá ódio, só de ouvir a mulher. Falou, olha, você teve férias, mas a empresa não teve férias. Você tem que responder. Tararara. Então, essas quebras podem gerar um dano moral por quebra do direito à desconexão do trabalho, que a gente chama, que é o direito de, pô, tô em casa, tô em casa. Em casa não tô no Quero trabalho. curtir minha família, quero curtir meu momento. É isso. A empresa tem que se organizar para isso. E é isso. Para o empresário é muito bom a hora extra, principalmente se ele fizer o banco de horas para compensar. Para o empresário é muito bom porque ele pode ter uma economia. Tem um instrumento também que a gente usa bastante aqui, que é pouco conhecido, que é o regime parcial de trabalho, quando vai contratar. Pô, às vezes eu não preciso de um trabalho de um empregado o dia todo. Pelo turno todo, mas é um turno parcial. Eu posso contratar por um turno parcial. Aí eu pago a hora comum em vez de ficar pagando hora extra. Para o funcionário ficar revezando funcionários para pagar hora extra para cumprir um intervalo pequeno, contrata um empregado com uma jornada pequena. Não é que vai pagar menos que o salário mínimo, mas vai ser o mínimo proporcional àquele tempo ali. Exatamente. E aí tu tá pagando jornada comum. Tu não tá pagando aquela jornada com a jornada mais 50%. Né? Então é uma estratégia também. Então tem muitas estratégias para utilizar para que as horas extras sejam benéficas para ambas as partes, mas também, como tudo, é aquele negócio, né? Tudo é remédio, tudo é veneno. Dependendo de como tu usar, isso aqui pode ser um problemão. Se tu usar da maneira correta, eu tenho certeza que vai ser benéfico para todo mundo. E da maneira, também não deixa, isso aqui tu falaste também uma coisa muito importante, não deixa imaginar que, tipo, depois eu vou ver. Porque eu não tô afim de calcular, que a galera tem problema com matemática. O cara pode ser dono do negócio, mas ele fica com preguiça. Então ele fala assim, depois eu vejo essas horas extras aí. Aí, vou dar um exemplo. Minha avó. Quando a minha avó era viva, a gente tinha uma empregada. E ela falava, quando começou o negócio de cumprir jornada, aí eu falei, olha, tem que ser a folha de ponto assim, assim, assado. Aí ela tá saindo muito na hora certa. Começou a se incomodar, achando que a pessoa estava errada e sair na hora certa. Eu falei, não tem problema. A senhora pode deixar ela sair em qualquer horário, né? Depois, é só ela assinar a hora que ela sair. Ah, tá, porque eu tô achando muito errado isso dela sair no horário muito certo. Chega no horário certo, sai no horário certo, né? Parece que não quer trabalhar.
Aí a pessoa começou a trabalhar um pouco mais. Sair no horário que ela falava, agora você tá livre. Ela falava, agora você tá. Ela vai. Quando eu calculei as horas extras que ela pagou, ela falou, meu Deus, eu tenho que pagar isso. Eu falei, E eu falei, não tá pagando reflexo? Ainda falei assim, ainda pode pagar mais. Porque se for constante, isso vai aumentar a férias, vai aumentar o 13º. Ah, não quero mais. Manda ela cumprir o horário. Porque a partir daquele momento ela ficou, ei, não esquece de bater teu ponto. Exatamente. Mas por quê? Ela viu o valor. Tá? E ela nem necessitava, era uma questão dela. Ela não estava precisando daquela pessoa depois daquele horário. Ela poderia, que foi o que ela fez. Ela manipulou tudo para o trabalho dela caber e todas as necessidades dela caberem naquele horário. Ela não precisava de mais tempo. Era só uma questão de, sei lá, companhia. De costume, na verdade, né? Até o descanso também. Eu falava, olha, tem que ter descanso. A empregada não queria tirar descanso. Mas tem que ter. Não, saia mais cedo. Não pode, tem que ter descanso. Depois que ela se habituou ao descanso, ela nunca mais quis abrir mão do descanso. Porque ela sentia que ela se recuperava, saía mais inteira quando acabava, fazia as outras coisas. Do que levar direto, ela saía exausta, não ia fazer mais nada no dia. Então, a questão desse hábito, entender o valor de tudo, faz com que tu fale assim, pô, não só entenda o instrumento, mas fala, às vezes o bolso é o melhor alerta. Fala, não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai custar tanto. Então, entre custar tanto e fazer isso aqui, é melhor fazer isso aqui. Tá? Então, eu acho que o grande alerta da parada é fazer a análise do que, se tu precisa de horas extras, se precisa que o funcionário trabalhe até mais tarde, se é um momento, que realmente, se é um momento, se eu não estou deixando passar a organização errada, sim, ou se é um momento frequente em períodos do ano, eu compense em outros períodos que não é necessário. Um caso prático aqui, a gente atendeu um local que era uma padaria, durante o dia, e eles fizeram um restaurante à noite, no mesmo local. Ela não quis adotar uma política de banco de horas, não quis formalizar a situação dos dois. Aí o que ela fez? No achismo dela, ela fez os mesmos funcionários que estavam durante o dia todinho, ela pagava um por fora a mais de R$400 para que ele fique até meia-noite no local, para o restaurante. É o mesmo negócio. Não tem nem CNPJ diferente tem. São só atividades que ela acrescentou. Isso pode dar uma grande cagada. Uma grande cagada. Sim. Porque se a gente está falando que 2 horas só, sem aumentar o salário, isso aqui deu 60 mil, 80 mil? Só que isso aqui é 80 mil salário mínimo. Isso aqui é o salário Exato. mínimo. Se a pessoa recebe um salário maior, a hora extra vai ser se maior. Ela recebe esse por fora? Mas por fora vai aumentar. Vai incorporar isso no salário e isso vai virar uma esfera, uma bola de neve astronômica. Então, antes de fazer eu acho que pode, só fazer o cálculo já ajuda, sabe? De um mês. Fala assim, aí, vê aqui essa jornada, quanto é que dá? Que aí tu já vai começar, aí tu multiplica na tua cabeça, né? Não, 12 vezes isso aqui vai dar quanto? E não só isso, olha só o que tu falaste agora, porque a multiplicação do dia de trabalho, ela não é só de um funcionário que vai pulando. Tu acabou de dar um exemplo que eram vários funcionários. Moleque, na hora que somar, é um mês. Não é um mês, pai. Porque se são 12 funcionários, são 12 meses. São 12 meses. Entendeu? 12 vezes em um mês. 12 vezes em um mês. Aí tu imagina agora somando isso no tempo. Porque quando é que ela vai parar para ver isso? Aí até ela parar para ver isso, já tá uma bola de neve, isso vai virar uma demanda muito grande. Então, o problema do dia de trabalho está aqui, nessa capacidade de se tornar algo muito grande, principalmente quando tu deixa de lado. Ou porque tu imagina, tu fala assim, não, isso daí deve ser besteira. Pô, bicho, não tem por que tu ficar imaginando. Vai lá e faz. Faz o cálculo, vê, e aí tu vai saber. Então, a orientação final. Tanto para empregados... Procure o PG trabalhista. E aí tá resolvido. Orientação final, tanto para empregados quanto para empregadores com relação a horas extras. Cautela. Mas não tenha medo de usar também. Não tenha medo de usar hora extra, mas faça sabendo e tendo um plano para usar a hora extra. Não vá de forma leviana. Use com sabedoria, que vai ser a melhor coisa que tem. Tanto se tiver que pagar os 50%, porque aquele negócio. Olha como é matemática. Quanto que eu vou ganhar se esse cara trabalhar 1 2 horas a mais num período de pico? Pô, eu tô atendendo, por exemplo, num bar.
Bahia fechar. Pô, chegou despedida de solteiro, chegou um inferno lá naquela Copa do Mundo vai vir agora. Chegou a Copa do Mundo. E os jogos são de noite, viu? Copa do Mundo, os jogos são de noite. Pois é, Copa do Mundo, jogos de noite. Aí tem adicional noturno, né? Aí o cara sabe, olha, vai ser isso aqui de adicional noturno, vai ser isso aqui de hora extra, tá? Aumentei o pico. Quanto que eu tive de ganho no dia? Aí o cara vai ver o bar dele explodiu e ele usou ali, vai pagar aquelas horas extras que já são pré-determinadas. Ele não vai passar daquilo. Porque a quantidade de ganho vai depender ali do fluxo. Se o fluxo ultrapassou muito, né? Esse ganho não para. Enquanto o que ele vai pagar de hora extra vai parar, vai ter um limite ali. Só que ele tem que saber. Porque se ele não sabe, aí ele fala, pô, meu bar tá lotado, vou deixar. Aí ele não tá fazendo essa análise de quanto ele ganhou e quanto ele tá pagando. Ele tá deixando pra lá. E isso lá na frente, a bola de neve que é o problema. Porque na hora ele poderia compensar, pagar, ter o lucro dele, tá tudo certinho. Aí ele vai pegar esse lucro, o que ele vai fazer? Ele vai investir mais no negócio? Ou ele vai gastar pra ele, vai virar honorário? O que vai acontecer? E aí lá na frente, tem que pagar de forma coletiva tudo isso, ainda mais. Aí olha só o que acontece, o funcionário sai no momento de baixa. Pronto. Despede o funcionário na baixa. Aí eu vou ter que pagar esse acúmulo de um momento de alta. São muitas questões aí que tem que ficar de olho, porque é esse problema que vai vir depois. Tem que estar na ponta do lápis, né? Para ajudar. Então, é isso. Chegamos aos finalmente do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Se tem algo a acrescentar, ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Sim. Né? Vamos tentar fazer semanalmente esse episódio para trazer sim. novos temas. Se tiver ideia de tema também, comenta para a gente estar trazendo novos temas. E até a próxima.